Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média foi a Santa Gertrudes, foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso, foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque. Falou com ela: quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? Não dá para imaginar? Pôr o coração na mão e fala: troca comigo, coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Então é nessa sexta, né? Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ter mais de 10 milhões de beijinhos. Passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Que eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Nem desconfia? Hã? Também, mas é a grandeza do amor dele. Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo, belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica, ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Nunca leram? Que bom que eu vou trazer alguma novidade, né? Então, como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então, depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então, eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens, e achavam, né, quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus. O resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então, como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus?
Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele. Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela. Restaurou a dignidade, beleza, Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala, eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loami, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia e Deus voltaria às costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado, ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou, será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer, então, resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou, fica aí com os meninos. Estou indo embora, foi embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição. Perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome. Que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala aqui, o seu amante dela. Então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela. Dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou, mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela. Eu quero que ela seja feliz. É só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou, vou vender ela como escrava. Na época a escravidão era institucionalizada, então colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado do dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou, agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta. Restaurou a dignidade dela.
alimentou-la de novo, colocou as roupas lindas nela, deu as joias para ela, mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? O que vocês acham que ela deu para ela? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu a liberdade porque falou com ela: você só vai ficar comigo o dia que você me amar. O amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo. É o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer. Igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala: não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos? Igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade. Porque Deus nos busca cada vez, nos restaura, cada vez que a gente volta, confessa, Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto. Vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro. A gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é ele. Que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar: o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar: ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala: nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala: essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós. Que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas, nós estamos derramando para quem? E por quem? Porque às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele. Porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida. E se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente, quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala: meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra para a gente ser uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê?
Por que o fardo dele é leve? Porque é amor. Então, quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, que o amor te faz ser leve. O pecado nos atrasa e pesa. Então, se seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que a pessoa que me fez mal. Essa comida me lembra que a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta. Liberta, caminha com mais leveza pela vida. Perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso. Né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus, humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle. Né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo. Né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus. E a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então, a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, e quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala, Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração. Nos ajuda a fazer o caminho de volta. Nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito. E a gente precisa ser humilde o bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dele. E que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dele. E só dele. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração. E tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração. Que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então, a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer que veio e foi, não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida, nosso maior tesouro é ter Jesus na vida, então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude. Porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus. Né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço, não pode existir alguém que te ama mais do que Ele. E queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe. O quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer. A nossa maldição, a nossa desgraça. E Ele deixa de ser o nosso Deus, das costas, e nós vamos perder para... Então isso é tão sério, porque ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse,
que nos ensina do amor dele através do livro de Oséias. E vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico. Só que a nossa maior riqueza é essa aqui. Que nós não vamos levar nenhum real para lá de lá, lembra disso? Não leva lá nenhum real. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar. Mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração. De forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Que ele, ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado? Que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então, que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou, poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele na hora que foi mais difícil, foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue, de 11 à meia-noite. Então a gente faz isso pela internet, com as famílias, dessa última vez até o padre estava junto com a gente, e com o Santíssimo Exposto, a gente reza de 11 à meia-noite, fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa. Você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo. É belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração. De dentro de casa eu faço pela internet para as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Depois, se a Paty quiser colocar no Instagram, para que vocês não se esqueçam. Então a primeira promessa que ele faz é essa. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Estou não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. Ó, a gente não sabe de nada. Segunda promessa, eu darei aos devotos, gente, presta atenção. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, eu não. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, o quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída, já com herança, que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual dele? De jeito nenhum. Quinta promessa. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que, ó, que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que, você crê em Deus? Ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa, darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só misericórdia do Senhor, mas nada, né?
As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, não sei se a Paty quer ficar com elas. Você já pegou? Você está esperta demais. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada, nada. É simplesmente por tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Né? Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa confiança nesse amigo que ele é incondicional. Sábado, eu fui à missa cedo e eu já estou numa fase pesada de consultório, eu não consigo chegar em casa. Quem me acompanha sabe que eu não consigo rezar antes de 11, 11h30 da noite. E o ritmo acelerado, acordando às 5 da manhã, esse ritmo louco. E milhões de coisas para fazer, milhões de coisas, milhões de palestras, milhões de coisas para preparar. Aí depois que eu fui comungar, e eu estava com ele, né? Acabei de comungar, eu estou com quem? Né? Porque você acabou de receber, Jesus viu, né? Então, como um amigo a gente conversa, não é? E chorei com ele, falei com ele: amigo, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada que humanamente, hoje o que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Humanamente, eu não darei conta. Mas eu vou colocar aqui para o senhor, porque realmente eu não dou conta, é coisa demais, é muita coisa. Imagina, eu não sabia nem do que eu ia falar com vocês hoje. Nem ideia. Eu falei com ele: é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para pensar, é tanto menino para olhar, é tanto me passando mal, o telefone não para, eu não consigo sentar, né? O telefone não para. É tanta coisa, né? Tanta coisa. Chorei com ele. Mas eu falei com ele: vai estar entregue, né? Eu não me pertenço, o tempo é do Senhor. O Senhor é o Senhor do tempo. Né? De tanta coisa que eu tinha para resolver. Quando deu por volta de 12h, o que eu já tinha feito, deu para ficar à toa, eu tinha que chorar. Falei com ele, tenho vontade de chorar, eu falo: o seu amor é tão escandaloso, diante da nossa miséria. O senhor fala: minha filha, eu vou te falar uma coisa, foi ele que mandou falar isso hoje, assim, do Sagrado Coração, que foi o que ele falou para Faustina: não vai para a palestra, não, Faustina, que o que você vai escutar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu falei com ele: viver essa experiência de um Deus que é vivo, que escuta, que se compadece. Fala: tadinha, tão miserável, se eu não podia, não vai dar conta. E agir na nossa vida é de emocionar, é de chorar. Me fez chorar. Chorei e falei com ele: eu vou repetir para o senhor o que São Paulo falou: o seu amor nos constrange. O amor que o Senhor tem por nós, eu falo, como a gente não pode ser capaz de trair alguém que nos ama tanto, que cuida tanto, que vela por nós, que está atento às nossas necessidades, mais imbecis, né, que a gente precisa, e ele está ali e fala: então é isso, você está preocupado? Está aqui, isso aqui, está aqui, isso aqui, está aqui. Respira. Então, quando eu trago isso para vocês, eu falo: experimentem. Experimenta. É possível. Experimenta o que é se entregar a Ele. Experimenta o que é ter Ele como seu amigo. Experimenta não precisar de esconder nada, de falar tudo, de falar: me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu falo com Ele: eu vou desistir dessa vida, vou desistir de um tanto de coisa, vou parar de falar, vou parar com isso, Jesus, estou cansada de tanto passar estudando tanto, sábado e domingo, eu vou parar. Quando eu falo: eu estou morta, eu falo: eu te acalmo, eu te descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, a experiência com o nosso Deus você não vai encontrar em lugar nenhum da sua vida. O seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova a sua força e fala: sou eu que te faço a cada minuto outra vez. Sou eu que te restauro, sou eu que sou capaz de começar toda a história de novo por causa do amor. Pelo amor eu te busco, eu cuido, eu te alimento, te sustento até o nosso encontro definitivo. E vocês que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que viveu com Ele, né?
possa imaginar a relação que esteve, que gerou, possa nos ajudar a ter a graça de experimentar o que é viver uma vida que você divide com Deus que é vivo, e você fala e Ele escuta e compadece. E vocês possam experimentar esse amor tão grande, que é incapaz de conter dentro do corpo dele. Deus hoje busca pelo seu amor, pela sua presença, pela sua vida, por uma única razão, porque Ele quer te ver feliz. É o que Oséias falou para o amante. Eu só quero que ela esteja bem. Eu só quero que ela esteja feliz. Nunca duvidem disso. O que Deus quer para você? Que você seja feliz. Que vocês tenham a coragem, a ousadia de corresponder a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.